Olá, boa tarde. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil. Um espaço para você e sua família ficarem por dentro das principais notícias da igreja no Brasil e no mundo e, claro, no Santuário Nacional. A gente segue acompanhando o 34º Curso dos Bispos do Brasil, realizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Centro de Estudos do Sumaré. O Leandro Oliveira acompanhou todo o dia de programação e é quem traz as informações para a gente. Oi, Gabi, boa tarde para você e também a todos que nos acompanham no Aparecida Interessa ao Brasil de hoje. Nós chegamos ao 5º dia do curso para os bispos no Rio de Janeiro, promovido pela arquidiocese local, que chega à sua 34ª edição. Hoje pela manhã houve a conferência sobre a fé cristã no atual contexto e depois dessa conferência os bispos se reuniram e conversaram também sobre as realidades de suas dioceses e também arquidioceses diante desse contexto. Às 10h30 da manhã, houve uma outra conferência, essa gravada por Dom Rino Fisichella, ele que é pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. Nessa conferência, ele falou sobre os desafios atuais para a evangelização, entre eles o desafio de evangelizar na cultura digital, as consequências humanas do imediatismo que a era digital nos impõe sobre o aqui e o agora. E falou também que não está aqui para falar sobre técnicas da evangelização, mas fez um apelo para que voltemos os pensamentos para o encontro com Cristo, o encontro com as origens e também com a vocação. Sobre esse tema, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, respondeu sobre a participação da juventude na construção da igreja e também os desafios que a cultura digital nos impõe. Tempos de cultura digital, cultura midiática, o que vem, em primeiro lugar, é continuar a ser cristãos, a partir da nossa fé, do tesouro da nossa fé, das nossas convicções, da graça de Deus, a partir do testemunho do Evangelho. A cultura digital é um ambiente, é um espaço a ser permeado com a luz do Evangelho, né? A cultura digital é uma expressão humana, onde cabe e deve caber também a luz do Evangelho, a graça de Deus. Como resgatar os jovens, né, para que eles permaneçam na igreja, no caminho da igreja? Esse é um fenômeno mundial e é uma preocupação constante nossa, da igreja, sobre a maneira de como manter o diálogo, manter-nos em sintonia com os jovens e manter os jovens em sintonia com a igreja. Talvez a nossa dificuldade é uma dificuldade de linguagem, a dificuldade imposta talvez pelos mecanismos de comunicação que os jovens têm entre si, mais uma vez entra na questão da linguagem, e a superação de certos preconceitos, né, que nós possamos ter em relação aos jovens desta era digital, ou que os jovens têm em relação à igreja. Nada como entrar em contato, de dialogar, de se abrir, de se fazer conhecer para superar preconceitos, para aproximar as pessoas e por aí também poder comunicar. É o que o Papa Francisco constantemente insiste, a cultura do encontro. Segundo a Arquidiocese do Rio de Janeiro, participaram no encontro deste ano 82 bispos vindos de todo o país. Volto com você no estúdio. Obrigada, Leandro, pelas informações. E essa e outras notícias da igreja chegam até a sua casa graças à família dos devotos, que há 25 anos ajuda nessa missão de evangelizar. Muito obrigada a cada um de vocês que faz parte desta grande obra. E quem acompanha o programa já está acostumado. Quinta-feira é dia de participação da CNBB aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. E quem fala com a gente é o jornalista Luiz Lopes Júnior. Boa tarde, Luiz. Olá, Gabriele. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Hoje trago como destaque do portal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a preparação dos religiosos e religiosas para o Dia Mundial da Vida Consagrada no próximo domingo, 2 de fevereiro. O Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional convidou toda a igreja no Brasil a promover ações que destaquem essa data e deem evidência à beleza da vida consagrada em suas mais variadas formas. Outra motivação
para o Dia da Vida Consagrada é um tríduo para a celebração do Jubileu da Vida Consagrada, que vai ocorrer em várias dioceses de todo o Brasil no próximo final de semana. O material tem o intuito de aprofundar o sentido do Jubileu 2025 para a vida consagrada e pode ser baixado em nosso portal. Outro destaque é a 10ª edição do curso de formação política oferecido pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, o Cefep. Iniciada na última semana, essa etapa do curso vai até o dia 1º de fevereiro, aqui em Brasília, com 47 cursistas, entre leigos, padres e seminaristas de todas as regiões do Brasil. E um último destaque do portal da CNBB, o grupo responsável por elaborar as análises de conjuntura que são apresentadas aos bispos durante as reuniões da Conferência Episcopal, realizou um encontro aqui em Brasília nesta semana. O bispo de Carolina, no Maranhão, Dom Francisco Lima Soares, é o responsável pela equipe e falou sobre o trabalho realizado pelo grupo. Vamos ouvir. Nós nos reunimos exatamente para fazer as verificações, para ponderar as pautas que o episcopado pede, as demandas que são feitas, que nos sugerem para que nós trabalhamos durante todo o ano. Então aí nós apresentamos a cada 2 meses um documento, e aí nós vamos pautando quais são os temas que nós vamos tematizando, segundo a necessidade mais importante a pedido do episcopado. Neste ano, as análises de conjuntura vão abordar temas como moradia, o Brasil nas relações internacionais, migrações, a Conferência do Clima e racismo. É isso, Gabriele, essas e outras notícias no portal da CNBB. Até a próxima. Obrigada, Luiz. Até a próxima. A gente se encontra na semana que vem. E você também pode ser notícia aqui na TV da Padroeira do Brasil. É só enviar um e-mail para aparecidainteressa@tvaparecida.com.br e participar com a gente. E este mês de janeiro foi um mês importante para a comunicação na igreja. Nós tivemos o Jubileu do Mundo das Comunicações em Roma e a mensagem do Papa Francisco para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E é sobre esse tema que a gente conversa agora com o Padre Tiago Cíbula, assessor da Comissão para Comunicação Social da CNBB. Padre, sua bênção, um prazer receber o senhor aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Deus abençoe, Gabriela, Deus abençoe você e todos aqueles que acompanham esse importante programa que ajuda a Igreja a alcançar tantos e tantos corações. E, Padre, para a gente começar a nossa conversa, na sua mensagem o Papa Francisco destaca a importância do trabalho dos comunicadores, especialmente nesses tempos de desinformação e polarização. Diante desse cenário, Padre, qual deve ser o papel da comunicação dentro da Igreja? Olha, Gabriele, o primeiro ponto que o Papa nos coloca é para que a gente possa desarmar a comunicação. Desarmando o coração e, consequentemente, a comunicação, transformar nossa mensagem ou a mensagem da verdade, do Evangelho, em um instrumento de esperança. O Papa nos pede também para que, como homens e mulheres de fé, que têm como missão comunicar, nós possamos dar razões da nossa esperança, como Pedro nos ensina nas Sagradas Escrituras. Mas sem violência, sem uma comunicação agressiva, sempre com mansidão e com respeito, tendo Jesus como modelo de comunicação perfeita. E terceiro, a esperança como um projeto comunitário, onde ele coloca para nós que a comunicação como essa esperança comunitária, mais do que uma palavra, deve ser uma virtude ativa. Ou seja, que aquilo que comunicamos, nós possamos também testemunhar. Então, nesse tempo de desinformação e polarização, nós, enquanto cristãos e comunicadores, temos um papel fundamental de ajudar a Igreja a evangelizar. E, Padre, o senhor citou muito essa questão da esperança, que também foi citada pelo Papa Francisco na sua mensagem, mas como manter a esperança, como comunicar a esperança em um mundo em que muitas vezes o que predomina é o medo? Olha, Gabriele, nós precisamos dar razões da nossa esperança. E a nossa razão é Jesus.
Diante de uma pessoa com medo, insegura, de uma pessoa sem esperança, nós temos que ter aquela chama, aquela luz que ilumina. E apresentamos uma verdade, que é a verdade do Evangelho. Toda a verdade deve ser anunciada. Não podemos ter medo da verdade. E o que o Papa nos pede nesse tempo de falta de esperança é que nós possamos resgatar com a verdade a esperança nos corações. Portanto, compreendendo a realidade em que nós estamos inseridos, aprendendo a fazer leitura crítica da comunicação, dos meios de comunicação, dos comunicadores, para que a mensagem da esperança sempre alcance os corações. Temos, infelizmente, uma tendência a olhar sempre o lado negativo das coisas. E o cristão que leva a esperança, ele sempre leva uma chama de positividade, de alegria, de entusiasmo, essa chama que nós chamamos de chama da esperança, que tem um nome, tem um rosto, que tem uma história. É Jesus Cristo, o Messias, o nosso único e verdadeiro Salvador. Padre, o senhor já deu valiosas dicas, né, para todos nós que somos comunicadores, que trabalhamos aí com a evangelização. Mas eu queria perguntar também para o senhor, que está aí à frente da Comissão para a Comunicação Social da CNBB, quais dicas o senhor daria para os agentes da Pastoral de Comunicação que estão nos assistindo? A gente sabe que em muitas paróquias, né, as atividades serão retornadas agora, no começo do ano, e hoje, acho que principalmente depois da pandemia, quase todas as comunidades criaram uma PASCOM, né? Então, qual dica que o senhor dá, às vezes até para a pessoa que não é na área, mas que serve na igreja dentro da comunicação? Gabriele, é interessante, né, a Pastoral da Comunicação. Nós não temos ainda dados estatísticos sobre isso, mas nós acreditamos que é a segunda maior pastoral da igreja no Brasil, ficando atrás apenas dos catequistas, né, que tem ali desde a catequese com os gestantes até a catequese com a vida matrimonial. Com relação aos nossos agentes da PASCOM, eu me faço valer daquilo que o Papa nos pede na sua mensagem, né? O primeiro ponto é desarmar o coração. Quando nós voltamos depois das férias para a comunidade, voltar com o coração aberto, feliz, entusiasta, desta razão que nós temos e que queremos proclamar, da fé que nós vivenciamos. Depois, o Papa ainda nos pede para que a gente tome cuidado em não reduzir as nossas mensagens a slogans. E aqui, Gabriele, essa mensagem me pegou muito forte, né? Porque às vezes nós falamos dos pobres, falamos de um compromisso social, mas nós de fato não abraçamos o pobre, não tocamos o pobre, não sabemos o nome do pobre. Falamos para defender a nossa casa comum, o planeta Terra, nesse tempo em que os países estão se voltando, né, para uma economia mais verde, mais sustentável. Contudo, nas nossas pequenas e grandes ações, nós não fazemos valer isso. Então, o Papa nos pede para que a gente não reduza a nossa ação pastoral e profissional a slogans. Então, o que eu peço como assessor da comissão é que todas as pastorais não reduzam a sua ação evangelizadora a slogans. E terceiro e último, que a gente possa ajudar as nossas comunidades a compreender a realidade e não se deixar manipular por influenciadores, por notícias, por mensagens que vão na contramão do Evangelho ou que estejam denegrindo a imagem da igreja ou mesmo a nossa unidade, seja nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais ou nos grandes meios de comunicação. É preciso formar o nosso filho. Assim, se nós desarmarmos o nosso coração, se nós ultrapassarmos os slogans, pisarmos o pé no chão e abraçarmos o Evangelho, levando a verdade, com certeza nós estaremos abraçando cada vez mais a proposta da Igreja, do Papa Francisco e dos nossos bispos, da ação evangelizadora da Igreja no Brasil.
Padre, muito obrigada, viu, por sua participação. Eu, como comunicadora católica, me sinto privilegiada de ouvir o senhor. O programa Aparecida Interessa ao Brasil fica por aqui, mas eu espero você amanhã.